Hoje estaremos falando dos cuidados de enfermagem com feridas e lesões por pressão em unidades de pacientes críticos e de risco. Cuidados ao paciente crítico. As unidades de terapia intensiva, UTI, apresentam pacientes em condição clínica crítica e instabilidade hemodinâmica dos sistemas orgânicos. Tais condições necessitam de mecanismos de suporte à vida como o uso de ventilação mecânica, sedação, drogas vasoativas, monitorização contínua e diversos tipos de dispositivos invasivos. Neste contexto, os pacientes estarão expostos e vulneráveis a alterações no processo de manutenção da integridade da pele, levando ao desenvolvimento de lesão por pressão. Quanto à localização da lesão por pressão evidenciadas, as áreas mais frequentes foram a região do sacro, occipital e calcânea. As feridas crônicas configuram-se como um importante problema de saúde pública, cuja incidência varia de 6,1% a 10,5% entre pacientes críticos. Impactos e custos. As lesões por pressão geram um impacto significativo para os pacientes, familiares e sistema de saúde, por serem recorrentes, incapacitantes e repercutirem de forma severa na qualidade de vida desses ao causarem dor, sofrimento, aumento do tempo de internação ou mesmo a morte. O tratamento de lesões por pressão acarreta gastos expressivos ao serviço de saúde, em especial as de estágio 3 e 4, visto que exigem grande quantidade de recursos materiais e humanos. O papel da enfermagem na prevenção e tratamento de feridas em pacientes críticos. A enfermagem é protagonista no cuidado de lesões. Segundo a Resolução 567 de 2018 do Conselho Federal de Enfermagem, é atribuído ao enfermeiro participar da avaliação, elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas tecnologias em prevenção e tratamento de feridas, prescrever e executar curativos em todos os tipos de feridas. Classificação de feridas. Quanto ao início da duração da classificação de feridas, nós temos a duração aguda, que é resultante de um trauma ou incisão cirúrgica, e a crônica, que é o comprometimento vascular e a inflamação crônica. Quanto ao processo de cicatrização, nós temos a primeira intenção, no caso de uma incisão cirúrgica, pontos que as bordas da ferida elas estão aproximadas. Na segunda intenção, nós temos bordas separadas, como é no caso das lesões por pressão. Na terceira intenção, a ferida ela fica com vários dias aberta, com as bordas afastadas, e posteriormente essas bordas são aproximadas, como no caso das feridas contaminadas. Aspectos relevantes para evoluir quanto trocar o curativo: a localização da lesão, o tipo de drenagem, como estão as bordas, se estão afastadas ou aproximadas, como está o leito da ferida, se há presença ou não de odor, o tamanho da lesão e o estágio da lesão, que será dito mais à frente. Tipos de exudato da ferida. Exudato, ele é um líquido que ele tem alto teor de proteínas séricas e leucócitos, que ele é produzido com uma reação quando há uma lesão em tecidos ou vasos sanguíneos. Nós temos 4 tipos de exudato, que é o exudato seroso, que é o plasma claro e aquoso, que ele é natural em todo tipo de lesão. Nós temos o exudato purulento, que ele vai se apresentar de uma forma espessa, amarelada, verde, bege ou marrom, que representa que há uma infecção na ferida. Nós temos a serossanguinolenta, que ela é pálido, cor-de-rosa, aquoso, uma mistura de fluido claro vermelho, que é a liberação do exudato além de ter uma hemorragia, e a sanguinolenta, que é de um vermelho brilhante, que está indicando uma hemorragia ativa. Lesão por pressão é uma lesão localizada na pele e em outro tecido subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, como por exemplo o sacro, o trocânter maior, o calcâneo, como resultado de uma pressão ou em combinação com cisalhamento ou atrito. Cisalhamento é um tecido se deslocando sobre o outro de maneira abrupta. Os pacientes graves e em risco de vida são mais vulneráveis a alterações no processo de manutenção da integridade cutânea, o que favorece o desenvolvimento de lesões por pressão.
Existem aqui alguns fatores de risco de lesão por pressão em pacientes críticos, que é a percepção sensorial prejudicada, a mobilidade comprometida, o tempo de internação, a alteração do nível de consciência, o cisalhamento, o atrito e a umidade. Aqui nós vamos ver as classificações das lesões por pressão, como por exemplo a categoria ou estágio 1, que é a vermelhidão não branqueável, que a pele está íntegra, mas apresenta vermelhidão. No estágio 2, temos uma lesão com espessura parcial, que é a destruição tecidual da epiderme e uma perda parcial da derme. No estágio 3, nós temos a perda da espessura total da pele, que você tem um dano na epiderme e derme, sendo exposto o tecido conjuntivo e adiposo. No estágio 4, nós temos a perda da espessura total do tecido, onde há exposição de ossos, tendões ou músculos. Nós temos a não estadiável e não classificada, que há uma perda da espessura total da pele ou tecido em profundidade, mas como a ferida está coberta por esfacelo ou escária, nós não conseguimos fazer uma classificação porque não vemos a profundidade dessa lesão. E também temos a lesão do tecido profundo suspeito, profundidade desconhecida, onde a pele está íntegra, como no estágio 1, mas aqui ela se apresenta arroxeada, marrom ou com bolha de sangue. Para prevenirmos a lesão por pressão, nós temos que fazer a manutenção da integridade cutânea, devemos fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas, devemos inspecionar e observar diariamente a pele do paciente, o uso de curativos preventivos em pacientes com alto risco de desenvolvimento de lesão por pressão e a utilização da escala de Braden, que é um recurso utilizado para medir o risco do paciente desenvolver a lesão por pressão. O paciente grave em risco de vida depende do cuidado ativo da equipe que o assiste. Bem, acredito que todas as informações que eu tinha para passar foram passadas no momento e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.